Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bom, gente, que saudade, né? Desculpa aí os vídeos, tem muito tempo que a gente não grava vídeos, mas a gente tá sempre aqui, tá? Pra ajudar vocês. Eu queria ler pra vocês as redações nota 1000, né? Do Enem de 2022, né? Já tem os espelhos. Mais uma vez, créditos ao site do G1 aí. Lembrando que a gente tem as playlists das redações aí do Enem de 2021, então créditos, né, ao site do G1 aqui no canal. Então dê uma olhadinha, não deixem de dar uma lida, pode ajudar vocês aí nos estudos para preparar aí pro Enem e para a redação. Tá bom? Então isso é muito importante, belezinha? Bom, gente, que mais? Tem muita coisa para falar, né? Bom, eu queria gravar para vocês agora, né, a redação do Enem de 2022, pra gente mostrar para vocês aí os exemplos aí dos espelhos de redação. Então, eu queria colocar aí para vocês os espelhos de redação. Tá bom? Pra vocês darem uma lida, pode ajudar muito vocês, belezinhas? E mais uma vez, né, desculpa, créditos ao site aí do G1, né, que disponibiliza essas redações também, gente, ajuda muito, tá? Leitura de texto ajuda demais, então ajuda bastante, principalmente aí, de texto não, desculpa, das redações, principalmente para vocês verem aí o modelo, se espelharem nos modelos, né, dos candidatos que tiram 1000. Dessa forma, vocês se aproximam mais da maneira que o INEP gosta, né, que o INEP cobra aí, os modelos de redação nota 1000 que ele exige dos candidatos, né, de dissertativo argumentativo. Então, é bem interessante e é bem bacana vocês darem uma olhadinha. Bom, gente, olha só, para quem não sabe, né, aí mais uma vez, né, créditos ao site do G1, para quem não sabe, o tema da redação do Enem de 2022, né, que seria do ano passado, foi exatamente sobre desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, que foi a aplicação regular. E aqui no caso a reaplicação foi sobre medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Então, temas bem interessantes, né? Tinha na prova também, no caderno, os textos motivadores também, né? Então, é bem interessante sobre isso, né? Os textos motivadores também davam aí uma direção sobre os desafios para a valorização de comunidades de povos tradicionais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu queria trazer para vocês sobre as informações que continham no caderno, né? Dos textos motivadores também. Olha só. Então, gente, olha só, créditos aí, né, no site do G1. Eu vou ler um pouquinho só para vocês entenderem, tá? Qual que foi o tema aí da redação do Enem. O tema não, desculpa, os textos motivadores da aplicação regular, tá? Do Enem de 2022, que foi exatamente, né, sobre, olha só, os desafios aqui, ó, né? Desafios para a valorização de comunidade e povos tradicionais no Brasil. Então, olha só, os textos motivadores, só para dar aí uma clareada para vocês, né? O que eles destacavam, o que veio no caderno, né, do Enem de 2022? Veio as instruções, né, para quem nunca fez a redação, olha só, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Aí tem aqui no caso as orientações, né, como que a redação deve ser feita, né, a redação que apresentar cópias dos textos das propostas de redação do caderno de questões terá um número de linhas copiados desconsiderados, então tem que ter um número de linhas suficiente, né, ó. Vai receber 0 quem tiver 7 linhas somente, fugir do tema, apresentar um texto desconectado, né, e apresentar nome, assinatura, rúbrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Então, assim, coisas surreais, desenhos, tipo, essas coisas, o candidato tira 0, né? Então, tem essas regrinhas, né, de orientações de como fazer uma redação, né, gente? Olha só, os textos motivadores. O texto 1, o que ele descrevia? Texto 1, você sabe quais são as comunidades e povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas, realmente, né? Olha só, os mais conhecidos, né? Sejam os primeiros que passam pela sua cabeça. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, né? Na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. São pescadores. Então, aqui, ó, ele tá descrevendo que são vários, né? Olha só.
São pescadores, artesanais, quebradeiras de coco, babaçu, né, desculpa, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros, extrativistas, para citar alguns, todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de reconhecer entre si. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a Terra como mãe. E há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água. E elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver bem e respeitam o tempo de regeneração da própria, diz. Interessante, né? Então, assim, informações necessárias, né, sobre esses povos. O que seriam esses povos que o texto tanto quer descrever, né? Desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Então, os povos são todos esses, né? Além dos, né, principalmente, né, os quilombolas indígenas, existem esses povos tradicionais também, né? Então, ele vem trazer informações, né, interessantes. Olha aqui, depois eu comento do mapa. Vamos para as outras, né, que ele trouxe um gráfico também interessante, ó. Povos e comunidades tradicionais. O Ministério do Desenvolvimento, né, Social, MDS, preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, CNPCT, criada em 2006, fruto dos trabalhos da CNPCT, foi instituída por meio de um decreto, né, o número do decreto, 7 de fevereiro, tá, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Aqui no caso, né, a PNPCT foi criada em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. Interessante, né? E a gente tem também a Carta da Amazônia de 2021, né? Ó, os participantes da 26ª Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né, a COP26, não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos a defesa da sociobiodiversidade amazônica nesse momento em que o mundo volta a debater a crise climática, né, na COP26. Uma crise que a atinge em todos os contextos viventes da Terra. Nossos territórios protegidos e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais e ambientais brasileiros. Não compactuamos com qualquer tentativa e estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam nossos direitos e mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios, né? Propomos o que temos de melhor, a experiência das nossas sociedades e culturas históricas, construídas com base em nossos saberes tradicionais e ancestrais, além do nosso profundo conhecimento da natureza. Inovação para nós não pode resultar em processos que venham ameaçar nossos territórios, nossas formas tradicionais e harmônicas de viver e produzir. Amazônia, Brasil, 20 de outubro de 2021. Entidades signatárias, interessante, né? Que as informações CNs, COIAB, CONAC, enfim, gente, bem interessantes as informações. E o que acontece? Nós temos aqui os gráficos, né? Olha só. Com os dados, né? A gente tem aqui as indígenas, né? Que a maioria conhece, aqui no caso, né? Quilombola. Temos os povos ciganos também, que fazem parte aí desses povos tradicionais. Então, esses povos tradicionais são todos esses, tá bom? Ó, são todos esses. Os extrativistas, pescador, povos de terreiro, ribeirinho, enfim, são todos esses que compõem o conjunto de povos tradicionais no Brasil. Esse texto aqui acima, ele foi muito claro, né? Muito completo, né, preciso, né, ao descrever aí sobre quem seriam os povos tradicionais. Então, são informações interessantíssimas. Então, através dessas informações, o que o INEP propõe aí para o candidato? Para elaborar uma redação com base nesse tema, que seria exatamente sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Que desafios que eles qual seria aqui o argumento? Que desafios que eles enfrentam para serem valorizados, né? Quais seriam os desafios que eles enfrentam? Quais as causas desse problema? Então, é isso que ele quer que o candidato proponha, entenderam? Esse que é o tema e o objetivo da proposta.
tá certo? Incluindo esses textos motivadores. Agora, por que eu quis trazer essas informações para vocês? Pra gente analisar as redações nota 1000. Agora, a gente vai analisar as redações nota 1000 sobre esse tema, né? Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Olha só, mais uma vez, créditos ao site do G1, tá? Vamos aqui, bem interessante, olha só. Vamos ler a redação do Luiz Felipe de Brito, né, de 24 anos. Olha que interessante. Parabéns aí, né, créditos ao site do G1 e parabéns aí, Felipe, pela sua redação nota 1000, né. Gente, olha só, como é que ele descreve a introdução dele, né, que eu acho muito interessante. Que seria a introdução. Como é que seria a introdução dele? Ele começa destacando o seguinte, ó, o poeta modernista Oswald de Andrade. Então, olha que interessante. Eu posso citar um poeta, um livro, um filme? Pode, gente. Ele já destacou aí, já iniciou a introdução dele com um poeta, né? E com uma obra desse poeta. Olha que interessante, né? Uma obra por ele, ó. Relata em erro de português que e ele está especificando aqui a obra dele e contextualizando para a redação. Como assim? Você traz um filme ou um livro, né, que no caso uma obra, dentro da realidade do tema, né? Eu pego uma música de um cantor, não sei, vamos supor, Legião Urbana, Índios, né? E contextualizo. Então ele está contextualizando aqui para o tema, né? Que seria aí a obra do Oswald de Andrade, que vai relatar aí em erro de português a obra dele, né? Ó, que sobre um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Como assim? O que isso quer dizer? Aí ele vai detalhar. Isso que é importante. Isso é uma contextualização, tá, gente? A gente chama de contextualização, ó. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus no território brasileiro. Paralelamente, então, olha aqui a contextualização, ó. Paralelamente no Brasil atual, ou seja, ele trazendo aí a obra, contextualizando com a temática, né, do problema abordado, do tema da redação. A manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais. Então, olha que interessante. Ele está destacando aqui não somente a eles, mas todos os povos. Que povos tradicionais? Exatamente o tema proposto, o desafio, né, da valorização dos povos tradicionais. E está trazendo, está contextualizando para a realidade do problema que o INEP está abordando da redação, né? Então, parabéns, né, Luiz? Sua redação foi bem interessante, ó. Como os pescadores, né? Ó, com efeito, atuam como os desafios para a valorização desses grupos. Então, olha que interessante. Como que a gente percebe aonde está sendo abordado os argumentos? Eu gosto muito desse modelo de redação porque aqui ele já deixou claro quais serão os argumentos dele, né? Aqui na introdução dele, ó, ele já vai deixar claro quais seriam os argumentos dele, aqui no caso, ao ver dele, que seriam as causas para esse problema, né? Então, o que o INEP ele quer? Ele quer que você descreva quais seriam as causas desse problema. O que é um texto dissertativo argumentativo? É você argumentar de maneira precisa, objetiva, expor seus argumentos, defender seus argumentos, né? Pensa aí, ó, sei lá, um advogado que ele está aqui em uma audiência. O que ele tem que fazer? Ele não tem que defender o seu cliente, né? Ele vai defender, ele vai aí expor seus argumentos de o porquê que aquele cliente, né, dele é inocente. Então, aqui no caso, porque aqui você teria que, vamos imaginar essa situação hipotética, né? Você tem que defender os seus argumentos. O porquê você acredita que aqueles argumentos nos quais você está expondo são causadores desse problema, contribuidores desse problema. Então, o INEP, assim, ó, ele joga um problema e ele quer que você descreva por que, os motivos que aquele problema, que levam aquele problema a ser um problema. Então, quais as causas dele? E depois a solução, né, que é a conclusão que a gente vai falar daqui a pouco. Então, seria isso. Por que isso é um problema? Então, como que a gente identifica aqui no texto do Luiz? Ó, aqui embaixo, ó, beleza, ele falou sobre o problema, né, sobre o que o INEP está abordando, o problema, demais povos e comunidades tradicionais, que seriam o quê? Exatamente o tema da redação. Como assim o tema da redação? Sim, o tema da redação, galerinha, ó, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Opa, esse é o tema, o problema. Então, como que ele vai defender aqui? Como que o Luiz vai defender aqui, ó? Exatamente aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó.
Com efeito, então, para ele, quais seriam as causas? Com efeito, atuam como desafios. Então, quais que são os desafios ao ver do Luiz? Quais que são as causas desse problema? Para a valorização desses grupos, tá a educação deficiente, ou seja, identificamos aqui uma causa ao ver dele, a educação deficiente acerca do tema. Então, com certeza ele vai abordar algum argumento, né, no próximo parágrafo, alguma justificativa que, né, justifique aqui no caso, que esse quesito seja um causador desse problema, né, uma das causas desse problema. Então, olha, temos aqui um argumento, que seria exatamente, que ele vai aqui destacar como a educação deficiente acerca desse tema. Qual seria o outro argumento dele? A ausência do desenvolvimento sustentável. Então, peraí, ele então vai defender também essa ausência, contextualizando através desse tema de como esse argumento aqui também seria uma causa para esse problema, entenderam? Dessa maneira fica muito mais interessante a gente analisar as redações e entender, né, por que o candidato está escrevendo isso, por que o INEP cobra dessa maneira, né? Aqui no caso ele tirou 1000, parabéns. Então, o que ele fez aqui, o que ele demonstrou na sua redação, descreveu que o INEP considerou como 1000, né, que o INEP gostou aqui no caso. Por quê? Porque ele está sendo claro, objetivo, e é essa maneira que o INEP deseja. Por isso que é muito bom, gente, interessante vocês lerem as redações do Nota 1000 dos candidatos. Por quê? Para vocês espelharem? Sim, para vocês espelharem neles, porque através disso vocês conseguem perceber o modelo no qual o INEP cobra dos candidatos, entenderam? Então, créditos aí, né, ao site do G1 por disponibilizar aí as redações, não deixem de ler aí, é bem interessante, né, os espelhos dessas redações dos candidatos, parabéns para os candidatos também, porque aí, através disso, vocês vão ter um norte de como vocês podem ter um modelo aí de fazer a redação. Gente, não tem segredo, né, parece algo complexo no começo, mas é algo que, a partir do momento que você vai lendo, né, percebendo aí os modelos de redações, você vai aí conseguindo também, né, se autoajudar aí, né, para quem tem muita dificuldade, em como desenvolver redações claras, objetivas. Então, o principal objetivo é vocês defenderem seus argumentos, tá? Através do tema que o INEP for propor para vocês saberem argumentar. Como assim? Defender seus argumentos, o que vocês consideram, de maneira clara, né, objetiva, como causa daquele problema. Já tem as causas? Vou propor uma solução. Então, é esse que é o modelo dissertativo argumentativo. Você descreve, né, na sua introdução, você defende esses argumentos, o que você acredita, quais seriam as causas que você acredita que seriam as causas daquele problema, de maneira clara, né, objetiva, defendendo seu ponto de vista, e como você vai solucionar, quem você vai propor para solucionar, como seria a solução desse problema. Então é isso, tipo, como eu posso dizer, um caso, né, vamos colocar aí, questão de casos judiciais, enfim, né, filmes, por exemplo, nesses filmes aí que você tem algum, sei lá, esses filmes de detetives aí, que você tem algum crime para solucionar. Então, quando você tem esses filmes aí, esses joguinhos de pistas, enfim, para ficar mais claro de uma maneira didática, para ajudar vocês não têm que colocar os argumentos nesses filmes aí de investigação, ou seja, você não tem aí que elaborar aí quais seriam as causas para esse fato ocorrer, né? Vamos supor, né? Casos hipotéticos aí, para ficar mais fácil para explicar para vocês. Em filmes, você tem lá aqueles filmes de uma investigação. Aí, nesses filmes, você não tem que colocar suas causas. O que levou a acontecer esse crime? Quais seriam as causas? Como desvendar esse mistério, né? Então, você propõe as causas, o que está levando a acontecer aquele problema e depois uma solução para aquele problema, né? Seria exatamente isso, para ficar de maneira mais didática, mais dinâmica aí para vocês entenderem como seria a construção, a defesa aí dos seus argumentos. Belezinha, gente. Então, vamos lá, olha que interessante na redação do Luiz. Ele já destacou aqui, né, com efeito, atuar os desafios, tá? Valorizar. O que seria aqui para ele, ao ver dele, as causas desse problema? Que problema? Dos desafios aqui, né? Para a valorização desses grupos. Seria aqui a educação
deficiente acerca do tema. Ou seja, o que tem que mudar aqui? Tem algum problema na educação em relação ao tema, né? Então, uma das causas é o defeito educacional. Então, como que existe esse defeito educacional? É aí que a gente vai analisar agora, ó. Vamos lá. Para o primeiro parágrafo argumentativo. Olha que interessante. Então, o que a gente tem? A gente tem a introdução, que seria basicamente uma apresentação, né, do que ele vai descrever no texto dele. Aqui, gente, é na introdução que você convence o leitor. Na verdade, a redação inteira você tem que tentar convencer o leitor, né, o corretor, né? Na introdução você pode aí explanar, né, você pode aí descrever sobre o que você vai destacar, né, que exatamente os argumentos que você quer destacar aí na sua redação, para ficar algo mais dinâmico, né, mais para prender o leitor, né, o corretor aí. Então sejam criativos, né, citam filmes, livros. Olha que interessante a temática dele, que ele abordou uma obra aqui de Oswaldo de Andrade. Então, assim, fica bem interessante. Agora aqui ele vai detalhar como assim o primeiro argumento que ele descreveu. Então ele vai explicar, é aqui no primeiro parágrafo argumentativo, depois da introdução, que você detalha o seu primeiro argumento. Então ele vai detalhar aqui no primeiro parágrafo argumentativo sobre como que é esse problema que ele acredita aí, né, que esse primeiro argumento é uma causa desse problema. Qual? Deficiência acerca do tema, né, é deficiência aqui da educação. Então, como que isso vai influenciar para ser aqui uma causa do problema? Qual o problema? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, é isso que a gente vai analisar aqui. Vamos ver? Olha só que interessante, ó. Como que ele vai descrever o primeiro parágrafo argumentativo? Diante desse cenário, então ele começa assim, diante desse cenário, qual o cenário? Problema atual. Existe a falta da promoção de ensino eficiente sobre populações tradicionais. Opa, questão da educação, né? Ele está destacando que existe uma falta de promoção. Então, aqui ele está defendendo o problema da educação? Sim. Como? Ele está descrevendo que existe uma falta da promoção de ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Como assim? Sobre esse viés nas escolas, educação nas escolas. Ao abordarem tais povos, quais povos? Exatamente a questão, problema do tema. Os povos tradicionais que precisam ser valorizados. Entenderam? Conseguiram entender? Assim fica mais fácil para vocês entenderem. Olha como que ele está detalhando. Olha que interessante ele descrevendo aqui, defendendo o argumento dele. Ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico, então ele ainda citou um contexto histórico, um contexto educacional histórico, eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil. Então, ele está destacando aqui o problema. Olha que interessante, ele vai muito além. Não só destacou a causa, mas o problema. Como assim? Como que isso influencia no tema? Aqui, contexto histórico. No imaginário deles, da educação, do imaginário estudantil, a imagem, aqui no caso de aborígenes, né? Cujas as vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Como assim? A exemplo disso, há o senso comum de que os indígenas são selvagens. Então, olha só, ele está destacando aqui um preconceito, já na questão histórica educacional, em relação aos povos indígenas, né? Então, gente, bem interessante, né? Desculpa, eu me perdi aqui, houve um probleminha, mas enfim. Olha só que interessante, né? Imagem estudantil. Opa, a gente apagou aqui tudo, cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Como assim, Exemplo disso, o senso comum de que os indígenas são selvagens alheios aos benefícios do mundo moderno. Então, olha só, a visão preconceituosa contribuindo aí para ser um desafio para eles serem valorizados. Então, ele está defendendo aqui o problema dele, né? Consequentemente, gera um preconceito. Então, isso é uma causa? Claro que é uma causa para ser um desafio, para esses povos serem valorizados. Isso é um desafio que eles enfrentam, né? Gera um preconceito manifestado em indagações. Como assim? Como seria esse preconceito? Indagações de como o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras. Então, olha a questão preconceituosa aqui envolvendo isso, né? Essa questão aqui. Ideia é essa que deslegitima
a luta dos silvícolas. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais à terra é inato. Então, olha só que interessante, ele está descrevendo uma questão histórica, uma questão educacional. Ele destacou aqui, posso destacar uma pessoa da política? Claro, né? Ele destacou aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o Edson Fachin. Aqui no caso ele está defendendo aqui uma afirmativa dele para defender o argumento dele em relação ao tema abordado, né? O direito dos povos tradicionais à terra é inato. Como assim? Sendo anterior até a criação do Estado brasileiro. Então ele está defendendo aqui a ideia de um preconceito, contextualizando aqui a questão histórica também educacional, para ser aí uma causa desse problema, né? Qual questão? A questão educacional. Dessa forma, então olha só ele contextualizando, dessa forma, por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Então, a questão educacional aqui, discriminatória, é um problema, é um desafio que esses povos vão enfrentar. Então, ele está defendendo o argumento dele aqui, olha que interessante, dessa maneira, através da visão preconceituosa, né? O que ele está querendo destacar aqui, descrever, né? Que a visão preconceituosa ainda assim é uma causa contribuinte para esse problema, para eles não serem valorizados. Por quê? O tema é sobre desafios da valorização desses povos tradicionais. Tudo a ver. É um desafio que eles enfrentam, é uma causa para ser um desafio, né? Então, exatamente de acordo com o primeiro argumento. Qual seria, perceberam que interessante? Como que é a defesa de argumentos? Qual seria aí o segundo argumento, né? Além da deficiência acerca do tema, né? A questão educacional. Ele vai destacar aqui, qual que seria o outro argumento dele, A ausência do desenvolvimento sustentável. Como assim? Como que isso pode ser uma causa aí para esse problemática, né? De desafios aí para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Vamos ver como é que ele vai abordar aqui a ausência do desenvolvimento sustentável como causa para esse problema, né? Olha que interessante como que a gente percebe aí, consegue analisar as redações, né? Segundo argumento, o terceiro parágrafo, né? Segundo argumento dele, né? Como é que ele vai defender o segundo argumento? Como é que o Luiz está defendendo? Ele começa destacando o seguinte: além disso, né? Para complementar o assunto que ele vai retomar e que ele vai destacar como segunda abordagem, como segunda causa do problema, que seria o terceiro parágrafo. Além disso, outro desafio para o reconhecimento dos indivíduos, né, que o tema é exatamente sobre isso, sobre a valorização. Nesse contexto, as entidades mercadológicas, então ele já está destacando aqui a questão sustentável, entidades mercadológicas, como assim? Que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais. Então, isso é uma questão que tem a ver com sustentabilidade? Sim. Opa, peraí, como que ele vai destacar aqui, Ele está destacando entidades mercadológicas que vão atuar aí nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais, ou seja, essas populações tradicionais que o texto quer destacar pra gente, né, que o INEP quer destacar pra gente como problema, não necessariamente se preocupam com a sua preservação. Quem não preocupa? As entidades mercadológicas, né, não vão se preocupar com a sua preservação. Como assim? Comportamento no qual valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre natureza e as comunidades em questão. Ou seja, ele está destacando aqui que eles não se preocupam com a sustentabilidade, sim com o lucro, né? Então, isso é um desafio para as populações tradicionais? Sim, claro, é um desafio. À luz disso, a exemplo, então, como assim? A exemplo do que ocorre aos pescadores, cujos rios contaminados, olha que ele detalhando a causa desse problema, os rios contaminados devido ao garimpo ilegal, extremamente comum na região amazônica. Por consequente, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado. Então, ele ainda destacou uma questão aqui da sustentabilidade, né, da natureza, uma questão biológica, que a biologia chama de magnificação trófica. Como assim? O que isso tudo tem a ver? Ele destacou aqui que eles visam só lucro, não se preocupam com a saúde. Como assim? O que a saúde desses povos tem a ver?
quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar. Olha que interessante, ele já vai detalhando o problema, a consequência disso, ó, provocando a morte dos peixes e a infecção de humanos por mercúrio. A gente sabe que o mercúrio é um metal pesado e se contaminar esses animais, por consequente, o que vai acontecer? Os seres humanos que vão ingerir esses alimentos, que esses animais ingeriram, né? Esses alimentos aqui no caso, esses animais, que eles ingeriram esse metal, vão se contaminar também. Então, olha a questão da biodiversidade também, a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, ele está destacando que não adianta só visar o lucro e a saúde desses povos tradicionais, ou seja, que vão aí, ó, na região amazônica, né? Que vão aí precisar aí, aqui no caso, o garimpo ilegal, ele destacou a questão do garimpo ilegal, que vai contaminar esses animais aí. Então, ele está destacando, olha que interessante, ele está aqui reafirmando o problema, né, a causa, e dando aqui as causas dele detalhada, né, até a consequência de como isso afetaria os seres humanos, afetaria esses povos tradicionais, através de uma questão biológica, da consequência desse problema, né, que seria o garimpo ilegal, enfim, a contaminação desses metais, como isso afetaria a saúde também dos seres humanos, né. Então não é só a questão, aqui ó, um problema exatamente sobre a visão do lucro, né, que as entidades não se preocupam, ó, com a preservação, assim, com o lucro, né, com lucro em detrimento da harmonia entre a natureza, ou seja, que as entidades mercadológicas não estão, aqui no caso, se preocupando com a saúde deles, e a consequência que isso vai trazer para esses povos, para ser um desafio, principalmente para esses povos, que é o tema da redação, e como isso vai prejudicar a saúde deles e da população em geral, da humanidade, né? Enfim, através de uma questão biológica também, devido a essas consequências, né, desse problema, ó. As indústrias, então como assim, ó? As indústrias que usam recursos naturais de forma irresponsável, ou seja, a questão industrial, né, não promove desenvolvimento sustentável, ou seja, que é o argumento dele sobre sustentabilidade. Então, perceberam que interessante? Ele vai aqui reafirmar o argumento dele, né, de forma precisa, objetiva, né, e detalhar como isso é uma causa, ao ver dele, para esse problema, né, ó. Não promove desenvolvimento sustentável e age de maneira nociva às sociedades tradicionais. Tudo a ver com o que ele destacou aqui, ó. Vamos até voltar aqui para comprovar para vocês, ó, com a ausência de desenvolvimento sustentável, ou seja, tudo a ver aí como uma consequência para esse tema, né? Como uma causa, né, desse problema aí, que seriam a valorização, os desafios que esses povos tradicionais enfrentam para serem valorizados, né? Olha só que interessante. Beleza, gente, ó, depois do tema educacional, da questão de sustentabilidade da redação do Luiz, de maneira clara e objetiva, que ele vai destacar aqui os argumentos dele. Quais seriam aqui, qual seria, né? Perceberam que interessante? Então, como assim, modelo de redação? Ó, primeiro você aborda na introdução sobre o que você vai descrever, né? Expõe seus argumentos, ó. Estou até exemplificando aqui para vocês, para ficar bem mais fácil, bem interessante vocês visualizarem como é a estrutura de uma redação, ó. Destaca os problemas, o que ao seu ver seriam as causas desse problema, né? Eu tô pegando aqui exemplo do Luiz, né? Parabéns, Luiz. Destacando os seus problemas, quais seriam aqui no caso, as causas dele, né? Ó, primeiro argumento, defender o primeiro argumento de uma causa. Segundo argumento, né? Que seria aqui, ó, a segunda defesa da segunda causa do problema, né? Então a gente tem a introdução, a gente tem os argumentos. O primeiro argumento é a defesa de uma causa do problema, e o segundo argumento outra defesa, né, de que seria aqui possivelmente a causa desse problema. E agora, né, olha que interessante, no modelo dissertativo argumentativo, com o modelo aqui da redação do Luiz, com o modelo que o INEP gosta, né, que o INEP propõe, né, para o candidato, a gente tem aí o quê? Lembra que eu disse para vocês, investigação de detetive, né, para ficar de maneira mais dinâmica para vocês visualizarem como fazer uma boa redação? A solução para esse problema seria assim, ó, um caso de uma investigação, né, de um crime aí, igual esses seriados. Você aí investiga quais são as causas, né, que no caso ele está expondo as causas, os argumentos, e agora, por último, né, que é o principal e não menos importante, né, todos são importantes na estrutura de uma redação, quando se trata sobre o modelo de redação dissertativa argumentativa do que o INEP cobra, que seria exatamente a solução desse problema. Ah, como eu vou desvendar o mistério da investigação? Como eu vou solucionar esse problema, né?
Opa, já tem as causas, né? O que eu acredito que sejam as causas desse problema. Já defendi meus argumentos, já defendi as causas que eu acredito que levam a ser esse problema. Agora que o INEP, né, o modelo dissertativo argumentativo que o INEP quer, além das causas, a solução, que seria exatamente o último parágrafo, né, que deixa para o último parágrafo, que é a conclusão, que a gente chama de parágrafo conclusivo, né, que é a solução desse problema. Então, gente, é interessante a gente propor uma solução, tá? Não só as causas, mas por último, como solucionar esse problema, entenderam? Então tá, ó, como é que ele vai solucionar esse problema? E outra coisa, no último parágrafo conclusivo, né, que seria a solução do problema, você deve citar aí, ó, qual órgão, né? Não basta só, conclui que vai ser solucionável, ponto. Não, você tem que detalhar como esse problema vai ser solucionável. Você já expôs as causas dele. E como ele pode ser solucionável? Através de quem? Qual órgão? É a mídia? É um órgão federal? Sei lá, o Ministério Público, o governo federal, a secretaria, sei lá, o Supremo Tribunal Federal, enfim, né, a mídia, as escolas, por que não as escolas, o MEC, enfim, como que esse problema vai ser solucionável? Quem vai contribuir para a solução dele? Então, não somente descrever como vai ser solucionável e quem vai contribuir, né, quais órgãos aqui no caso vão contribuir para a solução desse problema, entenderam? De forma detalhada, de que maneira esses órgãos vão contribuir, quem vai contribuir, de que maneira isso pode ser solucionável. Então, vamos aqui analisar o parágrafo conclusivo dele, olha que interessante. Ele já começa destacando assim, ó, portanto, é essencial que quem? O governo. Opa, um órgão. Temos um órgão aqui para solucionar. Quem? O governo. O governo mitigue os desafios supracitados. Quais desafios? Os problemas que ele abordou, né? Para isso, então, olha só, de forma detalhada, olha que interessante. Para isso, quem? Então, ele citou o governo com a ajuda. O governo vai fazer isso sozinho? Olha que interessante. Não. Ele vai ter a ajuda de quem, né? Do Ministério da Educação. Olha que interessante. Ele não citou a questão educacional das escolas, lembram? Como? Ele vai citar aqui também o Ministério da Educação. Então, olha só, citou o órgão, mas como esse órgão vai solucionar? O que o Ministério da Educação vai fazer? Ó, órgão responsável pelo restabelecimento da grade curricular? Opa, nas escolas, ele citou escolas, então olha ele solucionando o problema. Perceberam que interessante? Ele descreveu o problema, agora na conclusão ele está solucionando esse problema através de um órgão responsável por isso, né? Nas escolas, ó. Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas por meio da inserção, como, olha que interessante, da matéria de estudos indigenistas, ou seja, implementar estudos sobre os índios, né, sobre esses povos nas escolas. Olha só, no ensino básico, a fim de explicar, deixa eu limpar aqui, ó, a fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Opa, isso vai contribuir para melhorar, para eles vencerem esses desafios, o problema abordado pelo INEP? Claro, através do governo federal, através do Ministério da Educação. Como? Através de implantando aí, ó, na grade curricular das escolas, como a respeito, né, mudando essa visão preconceituosa, sim, isso vai solucionar o problema, né? Os alunos aí, a partir disso, vão ter, mudando essa grade curricular, né, vão ter uma outra visão desses povos, né? Tirar essa visão preconceituosa, valorizar, né, para eles não enfrentarem mais esses desafios, né? Desconstruir o preconceito, que é exatamente o que ele está destacando, ó, desconstruir o preconceito, certo? Olha só. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, quem, gente, ó? Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, como assim? Por quê? Ó, Ministério do Desenvolvimento, pasta instituidora da Política Nacional olha que interessante, de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque ele abordou a questão da sustentabilidade também. Então, olha ele solucionando também esse problema, né? Ó, aqui no caso, né? O Ministério do Desenvolvimento passa a instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. O que ele vai fazer?
precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis. Lembra que ele citou a questão que eles só visam, né, que as questões mercadológicas que só visam lucro, não se preocupam com a saúde, né, desses povos tradicionais que podem se contaminar com metais pesados, né, os animais também que vão ser ingeridos pelas populações também podem se contaminar. Olha a questão dele aqui, ele resolvendo esse problema também através, aqui no caso do Ministério do Desenvolvimento, né? De uma política nacional de desenvolvimento sustentável para esses povos, né? Ó, fiscalizando as atividades econômicas danosas a essas sociedades vulneráveis, né? Que eles vão se encontrar em situações vulneráveis, se encontram. O tema já é esse, já é um desafio que, né, que eles enfrentam para ser valorizados, né? Que é o tema da redação, visando a valorização, ou seja, né? Desafios da valorização, visando valorizar, ó, de tais pessoas mediante a canais de denúncias. Gente, olha que interessante a redação dele, né? Parabéns, Luiz. Perceberam como que ele descreveu de forma detalhada, né? De forma precisa, clara e objetiva os argumentos dele, né? A gente consegue perceber desde o início quais argumentos ele já especificou, deixou de maneira explícita na introdução, né? Perceberam aqui o desenvolvimento dela, né? Ó, como que ele detalhou direitinho cada problema abordado, né? Ó, a questão aqui das escolas, né? Da questão sustentável, ó, né? Aqui, ó, sustentabilidade, como que isso vai gerar um problema, que é uma causa, e principalmente, né? Olha como que a redação fica interessante, né, gente? Na conclusão, ele abordou aqui, ó, de maneira clara e objetiva como solucionar esse problema, destacando também os problemas, as causas abordadas no início. Então, ele citou os órgãos e como eles vão solucionar esse problema. Então, gente, não é difícil, tá? Se vocês forem percebendo o modelo das redações, vocês percebem que nada mais é um modelo dissertativo argumentativo, é você, né? Mais uma vez, para ficar mais claro, mais fácil para vocês, você expor seus argumentos, como assim as causas que você acreditam que sejam, os argumentos que vocês acreditam que sejam as causas para esse problema, você deixar de expor de maneira clara e objetiva, e depois como solucionar esse problema, quem vai solucionar, né? Quais são os fatores que levam a esse problema, né? Por exemplo, né, como a gente teve de violência contra a mulher, enfim, vários outros fatores, né, a persistência, né, um tema aí bem interessante, né, que a gente teve aí no Enem também, vários outros temas também, o que levaria àquilo, né, igual aqui, quais as causas para as mulheres sofrerem essas violências, né, quais fatores levavam a acontecer esses atos cruéis, igual aqui, por que esses povos aqui enfrentam esses desafios para serem valorizados, né, os povos tradicionais, tudo a ver, a questão do preconceito na escola, a questão aqui sustentável, enfim, são aqui no caso, né, são causas, né, ao ver aqui do Luiz, né, claro, de outros candidatos também, em outras redações diferentes, cada um tem aqui suas causas, seus argumentos diferentes, o que leva a ter um problema, o que leva àquele problema. Então é isso que o INEP quer de você, do candidato, ele vai te entregar um problema, lembra? Te expor um problema, né? Igual aquela, vamos colocar aqui de maneira dinâmica sobre os seriais, de séries aí, de detetives, por exemplo, para ficar de maneira dinâmica, né? Vai te expor um problema, ó, aconteceu um crime, já viu aqueles criminal case, enfim, aconteceu algo, você aí, defenda aí seus argumentos, o que você acredita que leva isso a ser um problema, quais as causas disso, o que aconteceu, quais as causas, quais os argumentos seriam aí para ser aquele problema, e depois como você vai solucionar esse problema pra gente, entendeu? É isso que o INEP quer do candidato. As causas desse problema, a sua defesa dos seus argumentos, o que você acredita que sejam as causas desse problema, né, de maneira clara, objetiva. Posso colocar livro? Pode. Cantor, filme, música, enfim, política, enfim. O que você tem que contextualizar, não se esqueçam disso, tá? Não vou citar uma música, sei lá, uma música solta. Não, contextualizem, né? Tem tanta música, né, interessante, livros, aqui ele citou Oswaldo de Andrade, então assim, nomes importantes, né, contexto histórico,
Sim, contextualize. Olha que interessante, ele citou a questão dos indígenas, questão histórica. Então, contextualize com o tema. Fica rica até, né? Fica até rica a sua redação. Contextualize com o tema e explique de forma clara e objetiva por que você acredita que isso são as causas desse problema, né? E depois, claro, propõe uma solução para o problema, né? Que o INEP, ele não vai só te dar um problema e querer saber as causas, ele quer saber como você vai solucionar, né? Os candidatos aí, ao seu ver, como que seria essa solução dessa questão aí, né, desse problema aí abordado pelo Enem, tá certo? Então seriam isso. Gente, espero ter ajudado de verdade vocês, tá? Não deixem de se inscrever no canal, que vai ajudar bastante, né? Curtam, compartilhem, tem outras redações anteriores aí também que talvez possa ajudar vocês, né? A gente espera de verdade tá podendo contribuir aí com vocês nos estudos. Tem playlists de redações antigas, tem playlist de vídeos de questões. A gente agradece a todos os inscritos, né? Muito obrigado vocês que fazem parte aí do nosso canal. E créditos, mais uma vez, parabéns, Luiz, pela sua redação. Créditos ao site do G1, vou deixar o site aqui para vocês, o link. Não deixem de ler as redações, tem muita redação bacana aí, né, no site do G1, redações anteriores também que pode ajudar vocês, né? E desejo para vocês bons estudos, viu? Até o próximo vídeo aí. Muito obrigada a todos vocês aí que fazem parte do canal e bons estudos a todos.